Nos primeiros dias da criação, Deus formou o universo com sua palavra poderosa. Ele fez a terra, o céu, a luz, as águas e a terra firme, dando ordem e beleza ao caos primitivo. Em seu ato final de criação, Deus decidiu fazer o homem à sua imagem e semelhança. Ele pegou o pó da terra e formou Adão, o primeiro ser humano. Deus então soprou o fôlego da vida nas narinas de Adão, e ele se tornou um ser vivente, capaz de pensar, agir e ter comunhão com Deus. Deus colocou Adão no jardim do Éden, um lugar perfeito e maravilhoso, com rios, árvores frutíferas e uma abundância de vida. No meio desse paraíso havia duas árvores notáveis, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A primeira oferecia a continuidade da vida, enquanto a segunda estava ligada ao conhecimento e à escolha entre o bem. Deus deu a Adão um mandamento claro: de toda árvore do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia em que dela comer, certamente morrerás. Adão tinha liberdade total para viver em harmonia com a criação, sem qualquer forma de sofrimento, mas havia essa única restrição. A presença de uma ordem, de um limite, servia para mostrar a liberdade responsável que Adão deveria viver em seu relacionamento com Deus. Porém, Deus percebeu que Adão, embora estivesse em um ambiente perfeito, precisava de alguém que fosse sua companheira, alguém que compartilhasse sua vida. Então, Deus fez Adão cair em um sono profundo e retirou uma de suas costelas para criar Eva, a primeira mulher. Quando Adão despertou, viu Eva, e sua reação foi de alegria e admiração. Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele a reconheceu como sua igual, sua companheira, e juntos foram formados para viver em harmonia, em uma união que refletia a imagem de Deus. Eles eram completos um para o outro, vivendo no jardim sem vergonha, em plena inocência. Ambos tinham a liberdade de viver sem medo, sem dor, em um relacionamento perfeito com Deus e com a criação. No entanto, havia um detalhe crucial: a árvore do conhecimento do bem e do mal. A tentação estava à espreita. Deus havia dado a ordem para que não comessem desse fruto, mas havia também dado a Adão e Eva a liberdade de escolher. Isso revela um princípio fundamental. A verdadeira liberdade não é a ausência de limites, mas a escolha dentro dos limites estabelecidos por Deus. Tudo parecia perfeito, mas, no entanto, surgiu uma figura misteriosa e maliciosa, a serpente. A serpente era mais astuta do que todos os animais que Deus havia criado. E ela, como uma representação do mal e do engano, começou a questionar Eva. Ela se aproximou dela e, de forma sutil, questionou a ordem de Deus, dizendo: é assim que Deus disse, que não comereis de toda a árvore do jardim. Eva respondeu à serpente, explicando que eles poderiam comer de todos os frutos, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois Deus havia dito que, no dia em que comessem desse fruto, morreriam. Mas a serpente, com uma mentira habilidosa, disse: certamente não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que comerdes, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mentira da serpente foi que Deus estava escondendo algo bom deles. Ela sugeriu que Deus não queria que eles fossem como ele, como se Deus fosse egoísta e não quisesse compartilhar seu conhecimento com Adão e Eva. Esse foi o primeiro engano. A ideia de que Deus não estava sendo totalmente honesto ou benevolente, e que, ao obedecer a ele, eles estariam perdendo uma oportunidade única de ser como Deus. A serpente jogou com o desejo de Eva por algo mais, algo que ela achava que completaria sua existência. Eva olhou para o fruto da árvore e, pela primeira vez, o viu de maneira diferente. O fruto agora parecia desejável para lhe dar sabedoria, era agradável aos olhos e parecia ser bom para se comer. Em sua mente, ela racionalizou que, se o fruto realmente proporcionasse conhecimento, então seria algo bom para ela. Ela tomou a decisão de desobedecer a Deus e pegou o fruto, comendo-o. Mas Eva não comeu sozinha. Ela entregou o fruto a Adão, que também cedeu à tentação e comeu.
Imediatamente seus olhos se abriram. Eles perceberam que estavam nus e, pela primeira vez, sentiram vergonha. A inocência foi perdida e o pecado entrou no mundo. Aquele que havia criado o homem e a mulher para viverem em harmonia, agora se via afastado deles. A comunhão com Deus foi quebrada. Eles tentaram se cobrir com folhas de figueira, mas sabiam que algo estava profundamente errado. O relacionamento com Deus estava abalado, e com isso, a harmonia com a criação também foi corrompida. Quando Deus chegou ao jardim, ele os chamou. Onde estás? Adão e Eva, em vez de correrem para ele, se esconderam, pois estavam com medo. O pecado trouxe consigo o medo e a vergonha. Deus, sabendo o que havia acontecido, perguntou a Adão: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Adão, em vez de assumir sua responsabilidade, culpou Eva, dizendo: A mulher que me deste por companheira me deu do fruto, e eu comi. Eva, por sua vez, culpou a serpente, dizendo: A serpente me enganou, e eu comi. Deus, então, pronunciou o juízo sobre todos os envolvidos: a serpente, Eva e Adão. A serpente foi amaldiçoada a rastejar sobre o ventre e comer pó todos os dias de sua vida. Deus disse que haveria uma constante inimizade entre a serpente e a mulher, e que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente, referindo-se à futura vitória de Cristo sobre o mal. A mulher, Eva, experimentaria grande dor na gravidez e no parto. O desejo dela seria para o marido, mas ele a dominaria. O relacionamento entre o homem e a mulher seria marcado por dificuldades e conflitos. Para Adão, a terra foi amaldiçoada por sua causa. Ele teria que trabalhar arduamente com o suor do rosto para conseguir seu sustento, e no fim, ele retornaria ao pó da terra de onde havia sido tirado. Apesar do juízo, Deus mostrou sua misericórdia. Ele fez roupas de peles para Adão e Eva, cobrindo sua vergonha. E embora os tenha expulsado do jardim do Éden, Deus colocou querubins e uma espada flamejante para impedir que voltassem à árvore da vida e vivessem eternamente em um estado de pecado. Reflexão. Lições para os dias de hoje. A sedução do pecado e a tentação de ser como Deus. A serpente enganou Eva ao sugerir que Deus estava escondendo algo bom deles. Ela insinuou que, ao desobedecer a Deus, eles alcançariam um nível de sabedoria e poder igual ao de Deus. Esse engano ainda está presente hoje. A tentação de sermos independentes de Deus, de buscarmos controle sobre nossas vidas e de tentarmos definir o que é certo e errado, sem levar em conta a vontade divina. Nos dias de hoje, somos tentados a acreditar que, ao tomarmos nossas próprias decisões, ao rejeitarmos os princípios de Deus, poderemos alcançar mais felicidade, liberdade e sabedoria. Mas, como Adão e Eva descobriram, esse caminho leva à separação de Deus e ao sofrimento. A lição que podemos tirar disso é que, mesmo que o pecado pareça agradável ou atraente no momento, ele sempre traz consequências devastadoras. A responsabilidade pessoal e a tentação de culpar os outros. Após o pecado, tanto Adão quanto Eva se apressaram em se esconder e culpar os outros. Adão culpou Eva, e Eva culpou a serpente. Em vez de se arrepender e assumir a responsabilidade por suas ações, ambos tentaram transferir a culpa. Hoje muitas vezes fazemos o mesmo. Ao cometer erros, procuramos culpar outros ou as circunstâncias, em vez de reconhecer nossa própria responsabilidade. Isso nos ensina que a verdadeira cura para nossos erros e falhas começa com a aceitação da responsabilidade pessoal. Não podemos culpar os outros por nossas decisões, mas devemos aprender a lidar com as consequências de nossas escolhas e buscar o perdão de Deus. O desejo de ser como Deus. O pecado de Adão e Eva começou com o desejo de ser como Deus, de querer ter o controle total, de determinar o que é bom e o que é mal. Nos dias de hoje, muitos de nós ainda lutamos com esse desejo de autonomia, de viver sem limitações, de querer decidir tudo por conta própria, sem levar em consideração os princípios divinos. A lição aqui é que, ao tentar nos tornar como Deus, perdemos a verdadeira liberdade.
Quando buscamos viver conforme nossa própria vontade, sem a orientação de Deus, entramos em um ciclo de insatisfação, conflito e sofrimento. A verdadeira liberdade vem quando vivemos de acordo com os limites que Deus nos deu, quando buscamos a sua vontade para nossas vidas, a misericórdia de Deus e a promessa de redenção. Embora o pecado de Adão e Eva tenha causado uma separação dolorosa entre eles e Deus, Deus não os abandonou. Ele fez uma promessa de redenção, uma promessa que se cumpriria muito tempo depois, por meio de Jesus Cristo. Mesmo no meio do juízo, Deus mostrou misericórdia, providenciando roupas para cobrir sua vergonha. Hoje, apesar de nossas falhas e pecados, Deus ainda oferece graça e perdão. A promessa de restauração e redenção não mudou. Por meio de Cristo, temos a oportunidade de ser reconciliados com Deus, de ser perdoados e de viver uma vida nova em sua presença. A história de Adão e Eva nos ensina, acima de tudo, sobre as escolhas que fazemos e como elas afetam nossa relação com Deus e com os outros. Ela também nos mostra a misericórdia divina, que mesmo diante da desobediência humana, não nos abandona, mas oferece um caminho de volta para a comunhão com Ele. É uma história de queda, mas também de esperança e redenção, algo que ainda ressoa profundamente nos nossos dias.